Drones ucranianos atravessam 1.000 quilômetros e atingem a região da Chechênia. A capital Grozny, na localidade da Chechênia, foi atingida por um drone de origem ucraniana. Nós sabemos que os chechenos estão lutando na guerra ao lado dos russos, apesar de, historicamente, ao longo dos anos 90, por exemplo, a Rússia ter travado uma guerra contra os chechenos. Uma guerra não. Duas guerras, aliás, uma delas sob o comando de Boris Yeltsin e outra sob a liderança já de Vladimir Putin no final da década de 90. A Chechênia é uma região de população predominantemente muçulmana que ocorre na região do Cáucaso, no sul do território russo. Naquela região existem várias outras províncias, oblastes, que têm uma população de maioria muçulmana, que professam a fé no Islã, enfim, né? Mas ao longo dos anos, o governo de Vladimir Putin conseguiu impor a vontade russa nestas regiões que não conseguiram obter separação, tá certo? Territorial em relação à Rússia. E uma das coisas que muito chamam a atenção é o fato de a Chechênia já ter lutado contra a Rússia e o domínio de Moscou na sua localidade, e ao mesmo tempo hoje as lideranças chechênia, notavelmente ali Kadyrov, lutando junto a Moscou contra a Ucrânia. E por sua vez, a Ucrânia fazendo ataques numa distância de mais de 1.000 quilômetros, conforme eu mencionei, na região da Chechênia. Hoje é dia 15 de dezembro de 2024, tá? São diversos assuntos de fronte de guerra, a Rússia fazendo ataques em grande quantidade, pelo menos Kiev diz que 56 drones russos foram abatidos em território ucraniano nas últimas 24 horas, tá certo? E por sua vez, a Ucrânia fazendo ataques contra o território russo, atingindo em especial, conforme nós começamos a observar aqui no nosso vídeo, esse ataque feito contra a região de Grozny, na localidade da Chechênia. A Chechênia, conforme nós mencionamos, é uma das regiões separatistas do território russo, pelo menos foi uma região com pretensões de separação nos anos 90. Hoje em dia já não tem essa mesma pretensão, conforme nós observamos, com a Chechênia lutando ao lado da Rússia, tá certo, em apoio ao exército russo, às forças militares russas no território ucraniano. Eu vou projetar aqui para que nós observemos justamente o vídeo que traz para nós o momento em que o drone é avistado nos céus e ele vai sobrevoando a região e acaba atingindo uma estrutura militar na região da Chechênia. Vejamos. Há um outro vídeo que mostra, de modo inclusive mais próximo, esse drone se aproximando da região e ocasionando o impacto e eventualmente, certo, a destruição no prédio ali, com o alvo sendo acertado de maneira bem significativa. Nós temos conhecimento que as tropas da Chechênia atuam de maneira bastante concentrada ali, um dos batalhões chamado de Almat, na região de Kursk. A propósito da região de Kursk, mais uma vez, o governo da Ucrânia acaba por afirmar de que os norte-coreanos estão nesta região de Kursk. O território de Kursk foi invadido pela Ucrânia, conforme nós sabemos. Houve uma operação especial ucraniana na região de Kursk, ali no dia 6 de agosto de 2024. E o cenário de guerra mudou num certo momento, sob a discussão de que a Ucrânia poderia reaver territórios na troca de Kursk, embora a contraofensiva russa na região de Kursk tenha sido bem incisiva e a Rússia já obteve boa parte do território que foi conquistado no primeiro momento pelos ucranianos. E o detalhe é que naquela localidade já ainda há a presença dos chechenos, tá certo? E no norte da região da incursão
ucraniana, nós temos a presença dos soldados norte-coreanos, pelo menos é o que afirma o governo de Zelensky, tudo bem? Já houve, em passado recente, discussões dos soldados norte-coreanos lutando na Rússia, tá certo? Sobretudo na região de Kursk, e afirmações do governo da Coreia do Norte, aliás, da Coreia do Sul e também da própria Ucrânia. E mesmo o Pentágono afirmando que havia, sim, soldados norte-coreanos na linha de frente russa e tal, tá certo? O que é razoável que haja, dada a grande aproximação geopolítica da Rússia e também, não é isso, da Coreia do Norte, enfim. Mas, de tempos em tempos, o pessoal afirma, soldados norte-coreanos, isso e aquilo, apareceram e, entretanto, não apareceram de maneira efetiva, tudo bem? Com uma prova documental, material, tudo bem? Mas sempre há essas discussões circulando de tempos em tempos e, mais uma vez, o Zelensky traz esta informação exigindo, certo, que haja uma resposta global em relação à presença dos soldados norte-coreanos na região de Kursk, tá? Outra coisa que chamou bastante atenção é a situação que envolve as eliminatórias da Copa do Mundo no território da Europa. Tudo bem? Vamos observar aqui, inclusive, a Ucrânia, portanto, que participa aí no grupo D das eliminatórias, ok? Só que o que chamou a atenção foi o fato do mapa da Ucrânia não trazer o território da Crimeia. Então, os ucranianos ficaram bastante chateados com a FIFA, inclusive mandaram uma carta, já vamos mencionar. Quando nós olhamos aqui o mapa da Ucrânia, nós temos aí os diversos oblasts e nós vemos nesta região do extremo sul do território da Ucrânia, esta localidade que é a região da Crimeia, que não é? Eu faço uma seta aí apontando para nós observarmos. Esta região está sob a ocupação russa desde 2014. A maior parte dos países não reconhecem que este território é um território da Rússia, ainda que a Rússia tenha feito um referendo naquela região, um plebiscito no caso, questionando ali junto à população se elas gostariam de ser parte do território russo ou do território ucraniano. E a população teria votado, pelo menos este é o resultado oficial, que gostaria de ser parte da Rússia, embora a Rússia está nesta localidade a partir de uma ocupação militar a partir de 2014, de modo que são pouquíssimos os países que reconhecem a região da Crimeia como sendo russa de fato, não é? A maior parte dos países reconhecem a Crimeia como sendo ucraniana de fato, tá certo? E de direito, não é? No caso, reconhecem os países da Europa, sobretudo, os Estados Unidos, a Crimeia como sendo ucraniana de direito, embora de fato, repito, não é de fato quem ocupa é a Rússia, porque há uma diferença, nós já falamos sobre este assunto aqui, tá certo? Agora, países que reconhecem a Crimeia como sendo russa, é o caso da Venezuela, da própria Coreia do Norte ou mesmo o Irã, salvo engano o Irã, tá certo? Alguns países, no total são 9, os países que reconhecem que a Crimeia é da Rússia, tá certo? De modo que a maior parte dos países não reconhecem assim, tudo bem? E aí a FIFA me faz o mapa dos países do grupo D ali e nos representam a Ucrânia, tá? E no território ucraniano, eles acabam não incluindo, tá certo? A região da Crimeia, aqui no sul da Ucrânia, conforme nós podemos visualizar, ok? Esta região aqui não foi incluída como sendo o território da Ucrânia. A Ucrânia ficou muito ofendida, ok? Numa representação televisiva, perfeito, ali, da anunciação dos países que vão concorrer à Copa, no caso ali, disputar as eliminatórias. E a resposta se deu da seguinte maneira, dos ucranianos. Enfatizamos que a versão do mapa apresentado pela FIFA durante a transmissão global é inaceitável. Parece uma postura inconsciente da FIFA e da UEFA sobre essa questão crucial, especialmente à luz da invasão destrutiva iniciada pela Rússia contra a Ucrânia no século XXI. No coração da Europa, diz um trecho do comunicado da Ucrânia em relação às instituições de futebol do grupo, com, no caso, uma carta da Ucrânia contra as representações de futebol da FIFA e da UEFA, ok? Por conta aí da Ucrânia estar no grupo D das eliminatórias e, não é?
não ter o seu território totalmente representado ali, tá certo? Então fica uma situação bem difícil para, não é, os defensores da Ucrânia na Europa, que conforme eu sempre abordo com vocês aqui, não é, a Europa posa de defensora da Ucrânia, sobretudo, não a Europa apenas, mas em especial a União Europeia, tá certo? E outras instituições. Aliás, salvo engano, a Rússia está até suspensa da Copa do Mundo pela FIFA, né? Mas aí os caras colocam um mapa desse e certamente os ucranianos não gostaram nada disso. Você acha que o mapa da FIFA deveria representar a Ucrânia de qual maneira? Com a Crimeia ou sem a Crimeia? Escreve aí para nós entendermos a sua perspectiva. Pessoal, aqui ainda nós tivemos bombardeios russos intensos em Pokrovsk. Nós falamos já sobre o intuito da Rússia de avançar nesta região. Perfeito? Nós visualizamos aqui o quanto a Rússia está na região ao sul do território de Pokrovsk, ok? Buscando avançar nesta localidade. Um bombardeio na região de Pokrovsk acabou afetando, infelizmente, edificações civis, ok? Conforme nós vemos aí o mapa representando para nós o bombardeio. Perfeito? E esse bombardeio acabou resultando, ok, em destruição de infraestrutura civil, tá certo? E por fim, um último assunto aqui é observarmos a distância da região da Chechênia, tá certo? No sul do território russo em relação à Ucrânia, uma distância em torno de 1000 quilômetros, ok? Então o drone ucraniano atravessa toda esta extensão geográfica territorial até atingir lá a localidade da Chechênia, enfim, tá? E aqui nós temos duas informações importantes: ataques ucranianos contra a região de Sochi, ok? E navios petroleiros russos na região do Estreito de Kerch, nesta localidade, tá certo? Onde eu vou fazer o círculo para nós observarmos na cor azul, para termos mais clareza onde se encontra a região. Nesta região aqui, ó, no Estreito de Kerch, tá certo? Nós temos duas embarcações de petróleo russo afundando nesta localidade, tá certo? Não se divulgou informações mais precisas, até onde eu vi, a respeito do que teria afundado as embarcações de petróleo russas nesta localidade, ok? Mas vamos acompanhar e visualizarmos qual será a resposta mais oficial para justificar por que houve, por que afundou as embarcações russas petrolíferas naquela localidade. Diante da guerra e da proximidade do território com a Ucrânia, enfim, fica aí a discussão de que tais embarcações foram afundadas por sabotagem ou teriam sido afundadas por algum ataque ucraniano, enfim, vamos acompanhar mais informações deste assunto. No mais é isso, bons estudos, conforme eu sempre digo a vocês, respeita a geografia e, claro, divulgue nosso conteúdo para todos que gostam de geopolítica e conheça a nossa plataforma de estudos de geopolítica. O link está na descrição do vídeo. Até mais, tchau pessoal.